quero chamar aqui ao palco, com uma generosa salva de palmas, o professor de linguagens Bruno Maia. Salva de palmas. Salva de palmas mais forte. Valeu, Brunão, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aí, palco é seu, vai ser show. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, certo? E a gente vai bater um papo hoje sobre a prova de linguagens, em especial a parte de língua portuguesa, certo? Porque quando a gente fala em linguagens, certo? A gente fala também de língua estrangeira, só que o nosso foco aqui é em relação à parte de língua portuguesa. Moçada, linguagens e códigos são quantas questões? 45, certo? Dessas 45, 40 são de língua portuguesa, ok? Outra coisa, dessas 40, que são as que nos interessam hoje aqui, vocês sabem que existem questões fáceis, medianas e questões difíceis. Vamos ver se vocês estão por dentro mesmo aí do sistema de nota da prova. Eu devo focar principalmente em quais questões? Qual é a minha prioridade máxima? Questões fáceis. Por quê, Bruno? Porque se eu começar a acertar só as questões difíceis e as medianas e errar as fáceis, o TRI vai pegar minha nota e vai, jogar lá para baixo. Bruno, em termos de quantidade, são quantas questões de cada? Você vai se assustar agora. Das 40 questões de português, eu não estou falando de língua estrangeira, tá? Não estou falando de língua estrangeira. Das 40 questões de linguagens, quantas vocês acham que são difíceis? 10? 11? 12? A prova do ano passado, 2024, ela segue um padrão, a quantidade é muito próxima, não se afasta disso, certo? A prova de 2024 teve 6 questões difíceis. 6 não, desculpa, 5. 5 questões difíceis. Como é, Bruno? 5 difíceis de português. Quantas medianas vocês acham que havia na prova? Mediano, umas 12? 8. 8 medianas, 5 difíceis e 27 questões fáceis. Para você ter uma ideia. Então, moçada, muita gente fica naquela onda. Eu fiz tantas questões, aí o outro eu fiz mais. Não é quantas você fez, é quais. Não é a quantidade, sim a qualidade das questões que você acertou. Tá tudo bem? Outra coisa, interpretação de texto, gramática, literatura. Como é que o Enem cobra isso, Bruno? A prova do Enem hoje é uma prova que mudou todo o sistema de cobrança do vestibular. Não é mais aquela prova decoreba. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, como é que é o Enem, só para você se situar. Às vezes os alunos chegam para mim e dizem assim, Bruno, eu sou muito bom em literatura, eu me garanto, eu sei tudo sobre a segunda geração romântica, eu conheço decorados os poemas do Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, eu sei tudo sobre aquele negócio de mal do século, ultrarromantismo, sofrimento amoroso, mas eu não me dou bem em literatura, porque o Enem não quer saber se você é bom nisso. Ele não quer saber se você conhece o poema do Casimiro de Abreu. Ele quer saber se você, sabendo as características do ultrarromantismo, do mal do século, se você seria capaz de encontrar isso numa música da Marília Mendonça, por exemplo. O Enem quer isso. Ele quer a aplicação. Ele quer contextualização. Você está entendendo? E é baseado nisso que o Enem trabalha um negócio chamado de competências e habilidades. Moçada, a prova de linguagens, ela tem 9 competências e 30 habilidades. Bruno, isso aqui vai me ajudar em quê? Primeira coisa, ganhar tempo. Porque você vai ter junto, no mesmo dia, uma prova de humanas e uma prova de quê? Redação.
Bruno, se eu não souber nada do que você vai falar hoje, eu vou conseguir fazer a prova? Vai. Só vai sofrer um pouco mais. A minha função aqui é facilitar a sua vida. Cabe a você aceitar o que eu tenho para dizer ou não. Beleza, vamos lá. Bruno, são quantas habilidades? 30. As 30 estão na prova? Estão. É a mesma quantidade? Não. Tem questão que cobra mais algumas, tem questão que cobra mais outra. Depende, isso varia de ano para ano. Mas, nos 3 últimos anos, a gente percebe que o Enem tem tentado equilibrar mais ou menos a quantidade. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos conhecer aqui essas competências e essas habilidades. Só um detalhe aqui. Competência 1, sistemas de comunicação, estão vendo ali? 3. Eu vou pular a 2. A 2 não vai me interessar porque a competência 2 é língua estrangeira. Tá bom? É o pessoal do inglês e do espanhol aí. Então, a 1, sistemas de comunicação. A 3 é linguagem corporal. 4, artes. 5, literatura. 6, sistemas simbólicos. 7, confrontar opiniões. Eu vou explicar como é que funciona isso. Competência 8, variação linguística. E competência 9, novas tecnologias. Aí o que foi que eu fiz? Eu preparei esse material, fique à vontade, tire foto aí, bonitinho explicando cada uma das competências. Mas para não ficar só na teoria, foi que eu fiz. Eu decidi aplicar nas questões do ano passado. Porque aqui aquela história de pessoal de antigamente, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho que mostrar aqui o serviço. Então está aqui. Vocês vão ver o que eu estou dizendo aplicado na questão. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar com a competência 1. Bruno, o nome dela é Sistemas de Comunicação. Vou facilitar a sua vida. A competência 1 tem 4 habilidades, certo? A competência 1, ela fala sobre gêneros textuais. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é um gênero. Uma notícia, uma crônica, um conto. Pronto. A competência 1, as questões dessa competência geralmente vão trazer no enunciado o nome do gênero e vão pedir alguma coisa sobre ele. Primeira dica: resolver questão do Enem é 70% estratégia e 30% conhecimento. Como é, Bruno? É. O aluno, sair daqui para você tirar foto. O aluno que é estrategista, ele se dá melhor. Como assim, Bruno? Quando você vai resolver uma questão, é natural você ler primeiro o quê? O aluno desatento, não estrategista, ele pega logo aquele texto gigantesco. O aluno que é esperto, ele vai logo para o comando. Ele não vai perder tempo lendo o texto logo, não. Ele vai primeiro ver o que é que a questão quer. Brunão. Oi, Diegão. Eu sei que o aluno vai direto para o que a questão quer, que é o comando. Mas neste momento, eu queria entrar com um brinde que vai ser entregue hoje para um dos alunos do Academia Enem, um oferecimento do Colégio Gil Wilson, a maior escola aqui da Parangaba, trouxe para nós essa bicicleta. Eu vou entrar pilotando. Manda brasa, Diegão. Salva de palmas para a bicicleta, que alguém vai ganhar aqui hoje. Segura a bicicleta do Gil Wilson. Pode continuar que no fim da aula essa bicicleta, juntamente essa televisão, alguém vai levar. Boa, Diegão, valeu. Galera, então vamos lá. Seguinte, a competência 1, como eu disse, fala sobre gêneros. Tudo bem? E a habilidade 1? Características do gênero textual. A questão vai dizer a que gênero pertence o texto apresentado. Ela vai informar, nem se preocupe. O aluno deve encontrar o que justifica aquele texto ser daquele gênero. Por exemplo, isso aqui é uma notícia. Por que é uma notícia? É isso que ele vai perguntar. A questão também pode pedir para o aluno classificar o gênero, ou seja, ele pode fazer o contrário. Em vez de a questão dessa habilidade pedir para você dizer as características do gênero, ele pode
dizer o gênero, ou dizer as características e pedir qual é o gênero. Fazer o contrário, só isso. Bora ver isso na prática, que é melhor? Podemos? Vou passar aqui, tá, gente? Vamos lá. Olha aí. Professor, que texto medonho. Tenha calma. Olha o enunciado. Ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha, essa questão foi da prova do ano passado. Resenha. Isso é gênero textual. Eu não disse para você que eles informam qual é o gênero? Está aqui, ó, resenha. Ei, Bruno, me ajuda aí, o que é uma resenha? Galera, resenha é um gênero textual que mistura resumo e opinião. Pronto. Vou dar um exemplo bem prático. Quando vocês assistem no YouTube aqueles canais, eu não sei se vocês veem, canais de jogos, de música, de cinema, o fulano de tal vai fazer um review. Vai fazer um review sobre o jogo tal, sobre a série Stranger Things, por exemplo. Então, o review é a resenha. Ele vai apresentar características, vai detalhar, vai resumir, mas ele vai dar um ponto de vista, ele vai dar uma opinião. Então, isso é a resenha. Bruno, a resenha é o que a galera chamava antigamente de resenha crítica, mesma coisa. Não é porque parou de chamar de resenha crítica, porque ficou uma coisa redundante, porque toda resenha, ela é crítica por natureza. Beleza? Olha aí. O autor aponta aspectos negativos da obra a utilizar, pronto. Aí eu vou precisar ler o texto. Olha aí. Vamos juntos. As reações à 7ª temporada foram o ápice do último estágio em Game of Thrones. De forma alguma, este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita, mas os defeitos que existem aqui sempre existiram, de uma forma ou de outra, durante os 7 anos em que ela esteve no ar. Os 2 roteiristas foram brilhantes em traduzir os personagens intrincados e conflituosos da obra de George R.R. Martin, mas nunca souberam exatamente como fazer jus a eles, e especialmente a elas, as mulheres da trama. A verdade é que, com tudo isso e mais, Ramin Djawad, evocando sentimentos e ambientes improváveis com sua trilha sonora magistral, a série não conseguiria ser ruim nem se tentasse, mas continua sendo uma pena que, ao buscar o seu final com tanta sede e tanta celeridade, Benioff e Weiss tenham tirado sua qualidade mais preciosa, o fôlego, a paciência e o detalhismo que faziam suas palavras se levantarem do papel e ganharem vida. Resumindo, ele deu uma resumida no que é a série e deu uma opinião. Veja o que ele diz de novo. Ele faz uma avaliação positiva, ele elogia a série. Nessa resenha, o autor aponta aspectos negativos, ele vai elogiando, mas ele faz o quê? Contrapõe, ele se contradiz, ele também critica, ele também bate. Onde é que está a resposta? Qual item? No A? Marcas de impessoalidade. Não, peraí. Impessoalidade é quando eu não me posiciono ali no texto. Impessoal é uma pessoa que, não tem nada a ver com isso. Não estou dando opinião nenhuma. Ele é pessoal, ele se mostra ali dentro do texto. B. Expressões adversativas. Adversativa indica o quê? Oposição. Para fazer ressalvas. O que é uma ressalva? Críticas. As expressões elogiosas. Então eis a nossa resposta. Ele elogia, mas ele mesmo contradiz. Tranquilo? Beleza. Questãozinha sobre gênero. Vamos mostrar outra? Da mesma competência. Ó. Habilidade 2. Se liga. Aqui, a questão vai usar o gênero textual para trabalhar em cima de problemas sociais. Certo? Esse tipo de questão nem parece que é uma questão de linguagem, parece uma questão de sociologia. É uma questão bem tranquila. O foco não é o texto, mas algum problema social a que ele se refere. A questão também pode pedir que o aluno classifique o gênero. Bora ver? Olha aí. O texto, aí o enunciado.
Bruno, é da competência 1? Olha o enunciado e me diga. Está vendo que ele está dizendo o gênero? De novo, as informações dessa reportagem, gênero textual. Tudo competência 1. Auxiliam no combate ao câncer de mama masculino, por apresentarem um alerta sobre, olha aí, função social da reportagem. Aproveitando aqui o ensejo. Você sabe a diferença de uma reportagem para uma notícia? E aí? Qual é a diferença? Vamos lá. Seguinte. Oi, diz. Diga lá. Contrário. É assim, ó. A notícia, ela se preocupa com um fato, um acontecimento específico e temporal, certo? Por exemplo, homem embriagado atropela transeunte no centro de Fortaleza. É um fato, é um acontecimento específico. Quem vai tratar disso é a notícia. Agora, se eu vou escrever um texto jornalístico sobre o aumento da violência no trânsito na cidade de Fortaleza, isso é um fato específico? Não. Isso é um assunto, é um tema que abrange vários fatos. É a reportagem que vai tratar. Reportagem, ela é atemporal. Notícia é temporal. Ela tem um momento e ela se preocupa com um fato específico. Galera, toda notícia tem 6 perguntas para responder. Toda notícia. O que, quem, como, onde, quando e por quê. São as 6 preocupações de uma notícia. Perguntinha besta. Notícia é um texto de opinião ou ele é um texto imparcial? Deveria ser imparcial. Notícia não é texto de opinião, não. Mas deixa eu dar um exemplo. Há muito tempo, lá no interior de São Paulo, aconteceu um caso brutal de um homicídio, de uma criança de 5 anos. A criança foi violentada, depois foi morta por um bandido, um marginal. Esse marginal, ele fugiu e tentou se esconder na casa de uma tia. E aí a população, enfurecida, encontrou o maluco e foi dar uma pisa. Só que a polícia chegou a tempo e levou o cara preso. Impediu o linchamento do cara. Um jornalista da época, do local lá da cidade, registrou a seguinte notícia. Fulano de tal, 42 anos, suspeito de ter violentado e assassinado a menor de idade, ABC, de 5 anos de idade, teria fugido e se escondido na casa de uma tia, onde foi encontrado pela população, que iniciou um processo de linchamento, que infelizmente foi interrompido pela chegada de guarnições da Polícia Militar. Ponto. Existiu uma palavrinha aí dentro dessa notícia que está estranha. O cara colocou um infelizmente. Isso é crime? Não. Mas não é ético do ponto de vista jornalístico. Porque quando ele coloca o advérbio infelizmente, ele está deixando claro que ele queria que o maluco tivesse sido linchado pela população. Tranquilo? Mas, Bruno, o texto jornalístico não é um texto de opinião? Depende. O jornalista, ele é formador de opinião? É. Mas existem textos dentro do jornal que servem para expor opinião. Notícia não é um deles. Notícia é um texto informativo e imparcial. Mas aí existe o que a gente chama hoje, por exemplo, de imprensa tendenciosa. Enfim, é só o que tem, para todos os vieses aí. Então, vamos lá. Olha aí, ó, reportagem. Se liga. O Brasil somou cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama até o final de 2019, número que corresponde a 25% de todos os diagnósticos da condição registrados no país. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apesar de o Outubro Rosa ser o mês de conscientização sobre a questão voltada para as mulheres, é muito importante lembrar que um dos grandes mitos da medicina é de que o câncer de mama não afeta o sexo masculino. Genética.
Se houver casos na família, as chances são um pouco mais elevadas. 2. Hormônios. Homens podem desenvolver tecido real das glândulas mamárias por tomarem certos medicamentos ou apresentarem níveis hormonais anormais. 3. Caroços. É necessário que o médico se atente a alguns sintomas suspeitos, como um caroço na área do tórax. 4. Retração na pele. Em situações mais graves do câncer de mama masculino, é possível também ocorrer uma retração do mamilo. De novo, as informações dessa reportagem auxiliam no combate ao câncer de mama masculino por apresentarem um alerta sobre... E aí? E tem os sinais indicadores da doença. Tá claro? De boas? Eu vou pular para uma outra competência que é mais chatinha. Tudo bem? Eu vou para a competência 4, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Arte. Bora lá? Vou passar aqui. Deixa eu ver aqui, cadê a arte? Cadê você? Linguagem corporal. Tá aqui. Olha aí. Primeira coisa que eu quero botar na cabeça de vocês, certo? Arte é um assunto riquíssimo, certo? Vocês podem ter acesso a esses slides, não podem? Eles podem passar para vocês esse material, tem alguma forma? Ou não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou, no meu Instagram, mais tarde, eu vou disponibilizar para download. Pode ser? Meu Instagram está lá. Depois você segue lá, Bruno Maia 87. Aí eu boto num drive alguma coisinha, eu deixo lá para vocês baixarem esse materialzinho, todinho, tá bom? Fica mais fácil para você estar preocupado de... tem competência tal que o professor não viu. Vai ser disponibilizado para vocês. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui. Arte é um assunto riquíssimo. E quando eu falo arte, eu posso estar falando de qualquer manifestação da arte. Música, cinema, pintura, escultura. Meu povo, arte é um mundo riquíssimo. E eu quero logo botar um negócio na cabeça de vocês sobre arte. Esqueçam o preconceito sobre qualquer manifestação artística. Esqueçam. Por exemplo, eu, Bruno, eu sou guitarrista, eu gosto de tocar guitarra desde moleque e tal. E aí, obrigado. O que acontece? Eu sou um cara que gosta muito de rock. Na verdade, eu gosto muito de música de maneira geral. Bruno, você gosta, sei lá, um exemplo aqui, desses forrós modernos? Não sou fã. Mas eu tenho o direito de desrespeitar o estilo? Não, de forma alguma. Eu tenho o direito de dizer que porque eu não gosto, sei lá, do funk, o funk é inferior? De forma nenhuma. Toda forma de arte é válida, toda manifestação tem seu valor e tem seu momento. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes questões sobre arte vão misturar elementos do erudito e do popular. E aí a gente tem que saber analisar. Não com os olhos do preconceito, mas com os olhos da cultura. Beleza? Então, esquece essa coisa de preconceito. Não existe arte melhor ou pior do que a outra. Tá massa? Volta aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra competência aqui, bem bonitinha. Cadê? Tá aqui. Olha aí, ó. A habilidade 13 de artes. A habilidade 13 é uma habilidade que costuma ser um pouquinho chata, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, que são padrões de beleza. E meu amigo, minha amiga, se tem um negócio que é relativo, é beleza. O que eu acho bonito, você pode achar feio. O que eu acho agradável, você pode achar horrendo. E na arte não é diferente. Ninguém aqui tem o direito de dizer: isso aqui não é arte, porque eu não acho que seja. Não. Você pode não gostar, mas o não gostar é direito de qualquer pessoa, fato. Mas você não tem o direito de desmerecer. Tá claro? Volta aqui, ó. A habilidade 13, ela vai discutir sobre padrões de beleza. Aqui, a obra de arte será usada para explicar padrões culturais.
Como exemplo, podemos citar uma obra que é valorizada em um país e não é em outro. Também pode ser levada em consideração a análise de uma obra a partir de sua concepção, ou seja, a ideia da obra como a concebeu. Aqui nesse caso, olha aí, questãozinha que deu trabalho ano passado. Ela não é uma questão tão complexa, mas você precisa ter calma. Presta atenção. Texto 1, galera, uma coisa que vocês têm que aprender: ler a legenda dos textos base. Lê isso aqui, ó. Muitas vezes tem informação aqui que vai ajudar aqui e você deixa passar batido. Tranquilo? Vamos lá. Anônimo, cabeça de uma figura feminina, circa 2.700, 2.500 anos antes de Cristo. Escultura em mármore. A figura da cabeça de uma mulher. Tudo bem? Texto 2. Modigliani, a cabeça de mulher, circa 1910, 1911. Escultura em calcário. Já é outro material, né? Tá bom, vamos lá. Ele pergunta o seguinte: a leitura comparativa das duas esculturas separadas por mais de 2.500 anos, olha o período aí, ó. 2.500 anos separam uma da outra. Indica item A, valorização da arte antiga por artistas contemporâneos. Pelo amor de Jesus. O enunciado está me dizendo que 2.500 anos separam as duas obras. E o item A diz que eles são contemporâneos. Contemporâneo é uma coisa da mesma época, uma da outra. Tem nem perigo, amigo. Esse item A aqui é psicotécnico. É questão da prova do Detran, isso aqui. Vai para frente, vamos embora. B. Resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos. Arte escultórica é escultura, certo? Dizer que a arte escultórica, que a escultura resistiu, quer dizer, ela não mudou. Resistir é ficar, permanecer do jeito que está. Tranquilo? Bruno, mas avanço tecnológico... Galera, quando eu falo avanço tecnológico, eu não estou falando só de celular, avião, tablet, não, tá? Avanço tecnológico envolve técnica. Você acha que a arte não evoluiu de 2.700 anos antes de Cristo até o século XX? Você acha que a escultura permaneceu do mesmo jeito? Não. Houve mudança de técnica, ela está mais evoluída. Item B, ó, falso. C. Simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. Espera aí. Qual das duas é mais simples? Essa. Essa daqui é um material, é uma escultura feita em mármore. A outra é feita em calcário. Ele está dizendo que essa daqui é mais simples porque foi feita em mármore. Vocês já ouviram falar nas esculturas de Michelangelo? Altamente elaboradas, bem detalhadas. Você sabe que material é aquele? Mármore. Quem determina a simplicidade de uma escultura não é o material, é a técnica empregada. É a técnica que eu utilizo. Tá claro? Então, esse item aqui, meu amigo, ó, falciane total. D. Persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Espera aí. Persistência é uma coisa que continua, né? O que é que tem em comum entre essas duas imagens? A figura da mu e a figura da mulher comum na arte, meu amigo. Se você pegar o barroco, o renascimento, se você pegar a arte antiga, você está achando 2.700 anos antes de Cristo, muito tempo? Tem uma estatueta lá do Paleolítico, se você procurar depois, chamada A Vênus de Willendorf. É uma estatueta do Paleolítico. É uma estatueta que representa uma mulher bem gorda, com os quadris bem largos, o ventre bem grande e os seios bem fartos, porque ela simbolizava a ideia de fertilidade. Era a mulher como símbolo de fertilidade para as tribos do Paleolítico. Tranquilo? Ó, Paleolítico. Então a resposta aqui é o entender.
a persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Quer que eu dê um susto em vocês? Essa questão era uma das questões medianas da prova. Era uma questão mediana. Tranquilo? Diga. Não, eu pulei algumas, mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Tranquilo? Lá no meu Instagram, mais tarde. Vamos lá. Galera, deixa eu passar aqui. Cadê? Tá aqui. Essa criança aqui. Literatura. Galera, literatura, como eu disse, para muita gente é a competência 5, certo? Ela é uma competência um pouco complicada. E vou lhe dizer, não adianta fugir, viu? Ela é a rainha da prova. Sempre vem, no mínimo, 6 questões. 6 de 40. Então, você sabe que não pode brincar com literatura, tá bom? Fique ciente disso. Seguinte, a competência 5 de literatura, ela tem 3 habilidades. Habilidade 15, 16 e 17. O que é que cada uma cobra? A habilidade 15, ela vai relacionar o texto literário a algum aspecto histórico, certo? A habilidade 16, ela vai trabalhar o texto literário, ou seja, uma coisa de interpretação do texto literário em si. E a habilidade 17, ela vai trabalhar o comportamento humano dentro do texto literário. Como assim, Bruno? Comportamento humano. Uma vez caiu uma questão no Enem que tinha aquele samba famoso do Mário Lago, Amélia, que ele fala, Amélia que era mulher de verdade, Amélia não tinha a menor vaidade. Era uma música, música é texto literário. E ele trabalhava o comportamento da mulher submissa naquela questão. Ou seja, comportamento humano. Tranquilo? Perfeito? Mas vamos começar com essa daqui. Habilidade 15, meu povo. Habilidade 15 é contexto histórico. Toda questão de literatura dessa habilidade, no enunciado, ela vai situar você em alguma época. Ou ela vai dizer qual é a escola literária, ou ela vai colocar você no momento histórico do acontecimento. Bora ver? Ó, o texto aí, certo? Bonitinho. Ele diz aqui, ó. Ao tematizar o casamento, esse fragmento, presta atenção, reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... E aí você pode olhar aqui que o texto ele trabalha um comportamento da época. Bruno, mas cadê o enunciado histórico que você falou? Serve, dizia a escola literária, isso aqui é século XIX. Romantismo. Principalmente nossa amiga aqui, ó, José de Alencar, cearense, lá da Miss Jane, não é ele? José Martiniano de Alencar com a obra Senhora. Se liga aí, ó. Ele quer saber qual é a concepção da literatura romântica. Ei, só uma revisãozinha geral, pode ser? Quais são as características gerais da literatura romântica que a gente consegue lembrar aqui? Vamos lá. O amor responde a tudo. Tudo se baseia no amor perfeito. Os relacionamentos são eternos. Os amores são intensos. O sofrimento amoroso é notório, certo? Porque no romantismo tem essa coisa do sofrimento. É arrastar o chifre no asfalto mesmo, meu amigo. Romantismo é uma eterna música da Marília Mendonça com Jorge Mateus. É ruedeira da pior espécie. Diga, meu amor. Perfeito. Idealização da figura feminina, isso é muito importante. Olha que coisa legal. Qual é a escola que vem logo depois do romantismo? O realismo. Olha como é que a figura da mulher é diferente do realismo para o romantismo. No romantismo você tinha Helena, você tinha Aurélia Camargo, que era um pouquinho diferente, mas era uma mulher romântica. Você tem Lucila. No realismo, quem é que tu tem? Capitu. Capitu, meu amigo. Que fica naquela coisa, né?
Quem é Capitu? Uma mulher misteriosa, os olhos de cigana oblíqua, dissimulada. Só o fato de haver uma suspeita sobre a fidelidade de Capitu, só a suspeita já se afasta da visão romântica, porque a mulher romântica não tem esse negócio de traição, não. A traição no romantismo existe, masculina, natural. O homem sempre trai, mas a mulher não. Isso é a visão idealizada que o romantismo constrói em relação à figura da mulher. Tranquilo até aí? De boas? Ou então a personagem Marcela, lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando Brás Cubas vai falar do amor que Marcela sentia por ele. Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Ou seja, Marcela amou-me enquanto eu tinha dinheiro. Ou seja, não era amor. Porque quando o dinheiro acabou, o amor pula pela janela. O dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela, né? Ficou liso. Então vamos lá. Senhora, fragmento de Senhora de José de Alencar. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Olha o amor perfeito. É aquela coisa bem Romeu e Julieta, bem açucarada, melosa. Para quem gosta de dorama, literatura romântica é um prato cheio, meu amigo. Vamos lá. Ou de outra mais rica, disse ela. Para quem não sabe, a história de Senhora, Aurélia Camargo era apaixonada pelo Seixas. Seixas era um carreirista. O que é um carreirista? Gostava de dinheiro. E ele gostava, de certa forma, da Aurélia. Só que apareceu outra mulher mais rica. Foi o que ele fez? Deu um pé na região glútea da pobre coitada da Aurélia Camargo para ficar com a mulher que tinha dinheiro. Aí depois o destino irônico, perigoso, fez o quê? A Aurélia recebe uma herança e fica rica. E decide comprar o Seixas como se ele fosse uma vil matéria. Não é dinheiro que você quer, seu canalha? Pois agora eu tenho dinheiro para comprar você e ainda sobra troco. Aí você... Oi. Porra, que mulher foda. Mas lembre-se que estamos falando de uma mulher romântica. O que é que ela faz no final? Ela perdoa. Porque o amor tudo regenera. Não esquece, é romantismo, tá? A vingança ali era só para fazer uma birrazinha dela. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, o que significa isto? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido, exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Mulher traída é bicho vingativo, viu, meu amigo? Aqui, ó. Por mais que ela perdoe, mas ela não perdeu a chance de quê? Pisar. O prazer dela ali naquele momento era pisar. E aí ele pergunta, ó. Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... Qual a resposta? Interferência da riqueza sobre o amor. Tranquilo? Em qual aspecto? Primeiro, o fato dele ter trocado a Aurélia
por dinheiro, o dinheiro falou mais alto. E segundo, porque ela usou o dinheiro para poder comprar o amor do Seixas novamente, para depois mostrar que era só uma vingança. Tranquilo? Vamos lá. Certo, vamos voltar aqui. B de bola. O B de bola fala em importância atribuída à castidade. Existe essa importância da castidade, da virgindade, em relação à mulher? Sim. É porque no começo ele diz, eu nunca beijei outra mulher, eu só beijei minha mãe, a castidade aqui é masculina, não interessa. Tranquilo? E o E, valorização das relações interpessoais. Relações interpessoais, você não tem isso como uma característica exclusivamente romântica. Em todas as escolas literárias, isso aí existe. Tá bom? Posso ir adiante? Vamos embora? Oi? Explicar essa questão? Relação interpessoal, relações humanas. Relações humanas não é uma característica exclusiva da literatura romântica. Eu tenho isso em qualquer escola literária. É como se fosse uma coisa genérica. E ele quer um traço aqui que o romantismo mostrou. Tranquilo? Bora lá. Vamos nós. Seguinte. Deixa eu ir aqui. Cadê? Vamos lá. Eu queria passar para essa criança aqui. Pronto. A competência 6. Oi. A 11 o que está falando? D de dado. D. Vamos lá. Presta muita atenção nisso aqui. Essa competência 6, ela fala sobre exatamente funções da linguagem na habilidade 19. Assunto de suma importância. Então eu peço que você preste atenção aqui em mim, para a gente lembrar das funções da linguagem, porque é assunto que sempre vem na prova. Bruno, o que é função da linguagem? Função da linguagem é o objetivo do texto, certo? Preste atenção. São 6 elementos que fazem parte do que eu chamo de processo comunicativo. Galera, o que é o processo comunicativo? É o que está rolando aqui agora. É o ato da comunicação. Todo processo comunicativo tem um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, um referente e um canal. Nesse momento, eu estou conversando com vocês. Quem é o emissor? Se vocês estão calados só me escutando. Eu, Bruno Maia, sou o emissor. Todos vocês aqui são meus receptores. Bruno, qual é a mensagem? Aula. É a aula. Qual é o referente? Referente ao conteúdo, competências e habilidades no Enem. Bruno, qual é o código que você está usando? Meu amigo, tem um bocado. Eu estou usando, por exemplo, aqui, a língua portuguesa, gestos, são os códigos. Bruno, e o que é o canal? Galera, canal é todo e qualquer caminho que a mensagem percorre saindo do emissor até chegar ao receptor. Por exemplo, o ar é um canal, o sistema de som é um canal, a tela de LED é um canal, o pessoal que está assistindo na transmissão, a internet é um canal. Então o canal é todo o caminho que a mensagem percorre saindo do emissor para se chegar até o receptor, tá bom? E aí, teacher, tudo bem? Só para me atualizar, eu tenho até que horas, hein? Oi? 10 para as 4, né? Obrigado. Bora nós. Voltando aqui. Então, esses são os elementos do processo comunicativo. E as funções da linguagem? São 6. Por que, Bruno, são 6? Se eu tenho 6 elementos do processo comunicativo, cada um desses elementos vai focar a sua atenção em alguma função da linguagem e vice-versa. Vamos devagarzinho aqui. Primeira função da linguagem, emotiva. Função emotiva, pelo nome, você suspeita em qual elemento do processo comunicativo ela está centrada?
no emissor, mas tem a ver com emoção. Porque a gente não diz assim, ai, fulano é uma pessoa tão emotiva, né? O texto com função emotiva, tu reconhece bem facinho. Como, Bruno? Ele está em primeira pessoa e ele vai expressar algum sentimento. Bruno, qualquer sentimento, qualquer. Não vá achando que é só amor, não. Pode ser amor? Pode. De tudo ao meu amor serei atento antes, e contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius de Moraes aí. Né? Pode ser paixão? Pode. Algo mais intenso, né? Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Flor Bela espanca. Pode ser tristeza? Pode. Tristeza? Eu, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga que se escapa da boca de um cardíaco. Augusto dos Anjos. Está em primeira pessoa, expressou sentimento, função emotiva está ali. Tá beleza? Função conativa, também chamada de apelativa. Já ouviu falar dela? Moçada, função conativa ou apelativa está focada no receptor. Ela está focada em você. Por isso, sabe onde é que tu vai encontrar bem facinho? Propaganda. Bruno, tem algum bizu para encontrar função apelativa no texto? Tem. O texto vai usar a segunda pessoa e verbos no imperativo. Por que tu acha que propaganda sempre tem os mesmos verbos? Compre, adquira, parcele, venha conhecer a nossa loja, que a propaganda está falando contigo. Ela está chamando a sua atenção. Função apelativa, ela quer chegar no receptor. Tudo bem? Posso ir adiante? Função poética. Função poética, galera, bisurado. Função poética, ela está centrada na mensagem. Bruno, eu tenho dificuldade de entender isso. Bem simples. Função poética, ela está focada na beleza do texto. Ela quer que o texto seja bonito. Uma linguagem elaborada, rebuscada. Você pode fazer isso na sua redação do Enem? Ficar enfeitando a linguagem? Não, né? Porque a linguagem da redação do Enem, ela não prioriza função poética. Ela prioriza conteúdo, é outra história. Tranquilo? Agora, se você é escritor, Bruno, eu escrevi um poema, eu escrevi uma crônica, escrevi uma música, ali vai ter função poética. Bruno, qualquer música tem função poética? Qualquer música. Bruno, qualquer música, estou lhe dizendo, qualquer música. Pode ser do Léo Foguete, pode ser do Metallica, pode ser do Zeca Pagodinho. Toda forma de arte é função poética. Foi texto literário, acabou-se. Tem função poética, tá bom? Cuidado, porque assim a gente tem mania de achar que a função poética ela é exclusiva só da poesia, e não é. Aquele texto que a gente acabou de ver do José de Alencar, não é um texto literário? Ali tem função poética? Tem. Pura, 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 pura. A descrição que José de Alencar faz da Índia, Iracema, a virgem dos lábios de mel, aquela descrição ali é altamente poética. Função poética pura, limpa e seca. Show de bola? Tranquilinho? Massa. E a função referencial, Bruno? A função referencial, ela está focada no referente. Bruno, que diabo é o referente? Conteúdo. A redação que você faz no Enem, nosso amigo Diegão vai falar com vocês. A preocupação que vocês têm com repertório, com conteúdo, isso é a função referencial. Função referencial, ela vai estar presente no texto jornalístico,
no artigo de opinião, nos textos que trazem informação. Ei, propaganda. Eu acabei de dizer que propaganda tem função apelativa, não foi? Propaganda pode ter função referencial? Pode sim. Vocês já viram aquelas propagandas que a gente vê, por exemplo, na época do carnaval, sobre o uso do preservativo? Aí ele coloca assim na propaganda: nesse carnaval, proteja-se e proteja quem você ama. Use camisinha. Quando ele diz proteja-se e proteja quem você ama, use camisinha, isso é função apelativa, certo? Porque está falando com você. Aí do lado da propaganda ele coloca uma tabela. Assim se pega a AIDS, assim não se pega. Aí ele vai dizer, não se pega a AIDS num abraço, num aperto de mão. Isso aí é ou não é informação? Entendeu? Uma bula de um medicamento tem função apelativa? Tem. Quando você pega lá na bula, aí tem assim: tome o comprimido a cada 12 horas. Tome, falou com você. Mas tem função referencial também? Tem. Onde? Quando ele informa a composição do medicamento, as reações adversas, tudo isso é informação, tudo isso é função referencial. Massa? Galera, metalinguagem, já ouviram falar disso aí? Metalinguagem. O que diabo é isso, Bruno? Metalinguagem, ela está focada no código. O que é o código? É o sistema usado para transmitir a mensagem. Metalinguagem é quando a linguagem fala sobre ela mesma. Oi. Muito boa pergunta. Injuntiva não é uma função, é uma característica da função apelativa. Texto injuntivo, um bizu para você memorizar. Injunção, instrução. É um texto que ensina você a fazer alguma coisa. Todo texto injuntivo tem função apelativa. Tranquilo? Nada. Então, continuando. A função metalinguística ela vai acontecer sempre que a linguagem falar dela mesma. Vou dar um exemplo. Se eu escrevi um poema e nesse poema eu falei sobre poesia, é poesia falando de poesia, não é não? Metalinguagem, porque o código está falando do próprio código. Tem uma música antiga, eu sempre escutei com meu avô, foi uma das músicas que me fez gostar de música antiga, que era uma música do Paulo Sérgio, que ele dizia assim: essa é a última canção que eu faço para você. Uma música falando sobre música, metalinguagem. Roberto Carlos, hoje eu ouço as canções que você fez para mim. Música falando de música, metalinguagem. Bruno, um dia desse eu assisti a um filme, e nesse filme ele falava sobre a história do cinema. Cine Hollywood. Cine Hollywood é isso, é cinema falando de cinema. Bruno, eu vi uma pintura, e nessa pintura, o cara estava pintando um quadro. Era o desenho de um cara pintando um quadro. Pintura falando de pintura, metalinguagem. Tudo bem até aí? Beleza. Faltou uma função da linguagem. Qual é? Função fática. Ela está focada no canal comunicativo. Lembra do que é o canal? Falei agora há pouco. Canal é todo o caminho que a mensagem percorre para sair do emissor e chegar até o receptor, certo? Vamos lá. Quando eu falo de canal, a função fática, ela é só um teste de canal comunicativo. A função fática serve só para você testar e ver se está rolando comunicação ou não. Como assim, Bruno? O cara que vai começar uma festa, o cantor de uma banda, o cara que vai começar um discurso no microfone, aí o cara pega o microfone e fica: oi, som, oi, som. Já viu isso? Isso é função fática. Por quê? Porque ele está testando para ver se rola comunicação. Ou então o professor, quando está dando aula, todo professor tem essa mania. Não sei o quê, não sei o quê. Está tudo certo, galera? Estão me entendendo? Isso é para saber se vocês estão vivos. Se vocês estão conseguindo pegar a ideia. Isso é função fática. Quer ver outro exemplo? Quando você assiste aqueles filmes, velho, fuleiragem antigo, de assombração, aqueles filmes de alma penada, aquelas coisas, que o povo vai entrando numa casa, né? Que aí tem uma suspeita de que tem um espírito, um demônio assombrando. Aí os meninos: tem alguém aí?
A pessoa que diz tem alguém aí, ela não quer que o demônio responda: opa, patrão, eu estou aqui só fazendo um café, vamos entrar para tomar um café que está tudo de boa. Não, o tem alguém aí é só um teste para saber se está rolando alguma coisa ali ou não. Ou então, aquela famosa mensagem que você manda no WhatsApp. Você manda uma mensagenzinha só para ver se os 2 tracinhos subiram, para ver se a pessoa está recebendo mensagem ou não, se ela está offline. Isso é função fática também, por incrível que pareça. Mas vamos ver isso na questão? Podemos? Se liga. Bora lá. Vamos para a criatura. Cadê? Cadê aqui? Tiltou aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que morreu aqui, Diego, uma pilha. Só passar o slide. Show de bola, tranquilo. No. Foi. Deu certo. Deixa eu só ver se aqui... agora foi, deu certo. Obrigado, Diegão. Ó. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem. Uma vez que cumpre o propósito de... Galera, não era para eu dizer isso que eu vou dizer não, viu? Mas dava para resolver essa daqui sem precisar ler nem o texto. Se você soubesse o que era função referencial e qual é a preocupação dela, filho, tchau e bênção. A função referencial, ela está focada em quem? Na informação. Porque a função referencial, ela se preocupa em quê? Informar. Qual é a resposta? Item D de dado. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Só isso. Tranquilo? De boas? Posso ir adiante? Oi, diga. Pode falar, diga. Porque aqui, se você soubesse o que era a função da linguagem, dava para você saber pela definição dela. É só olhar os verbos que estão aqui, ó. Função referencial, ela não é para sugerir solução. Quem sugere solução é apelativa. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez? Não. Não é a função referencial em si. A C, comparar o desempenho acadêmico de mulheres, item totalmente absurdo. Então, só pelo verbo aqui você já tem um encaminhamento. Mas assim, eu vou ser bem honesto. Eu fiz para mostrar que dá. Mas lá na prova você não é doida não, pelo amor de Deus. Leia. Tranquilo? Não fique nessa não. Aqui é só para a gente mostrar que existe essa possibilidade. Mas lá na hora, eu penso sempre assim. Eu quero passar, eu não quero mostrar que eu sou foda. Tranquilo? Dá para desenrolar, mas não arrisque não. Nada. Posso ir adiante? Alguma pergunta, alguma observação? Diga, filho. Oi? Pergunta dele é massa. Notícia tem função referencial? Filho, todo texto jornalístico com finalidade de informar tem função referencial. Notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, resenha, todos esses gêneros jornalísticos têm. Beleza? Posso ir adiante? Vamos lá. Se liga aí. Galera, se liga aqui, pera aí. Competência 8, cadê? Eu estou pegando as competências que são mais chatinhas, tá? Ó. Variação linguística. Presta atenção aqui. Todo mundo sabe que a língua é um organismo vivo, certo? O Enem tem uma competência inteira só para tratar a variação linguística. E moçada, olhe, eu já passei por situações extremamente constrangedoras por conta de desconhecimento de variação linguística. Ó, só para você sentir o drama. Eu viajei uma vez, há muito tempo, eu sou do interior, né? Sou de uma cidade do interior do Ceará, chamada Limoeiro do Norte. E aí, na época, eu já tinha vindo morar em Fortaleza e tal, e um amigo meu de Limoeiro morava em Campina Grande, na Paraíba,
e ele fazia faculdade lá na UFCG, fazia Direito. Nós viajamos para a festa de formatura do indivíduo. E aí o que acontece? A língua que nós falamos aqui no Ceará tem expressões que só nós cearenses conhecemos. A língua que eles falam lá tem expressões que só o paraibano conhece. Beleza. Aí eu cheguei, meu amigo, na sexta-noite, quis juntar, fazer uma interação do pessoal da Paraíba com o pessoal do Ceará. Disse, vamos sair para um barzinho, todo mundo? Vamos. Aí a gente foi, aí eu estava com fome, queria jantar também. Era um restaurantezinho, né? Aí eu disse, por favor, eu queria tantos gramas de carne assada e eu queria uma porção de baião de 2. Aí o garçom, como é? Baião de 2. Como assim, senhor? Baião, Luiz Gonzaga? Não, mas baião, feijão, arroz. Aí o meu amigo, que é cearense, que já morava em Campina Grande há muitos anos, disse, ele quer uma porção de rubacão. Eu disse, não quero isso não. Aconteceu o que é? Ele, Bruno, cala a boca. Ele quer um rubacão. Eu disse, quero? Ele quer. Eis que quando o garçom trouxe, o tal do rubacão era o nosso baião de 2 do mesmo jeito. É a mesma coisa que você ir a São Paulo e pedir, por exemplo, um frango assado, aquele galeto do domingo. Você pede um galeto lá em São Paulo, aí você pede um vinagrete. Ninguém lá sabe o que é. Agora peça molho, a campanha. É a mesma coisa daquele vinagrete que vem com o galeto que a gente compra aquele dia de domingo. É a mesma coisa. Aqui no Ceará, a gente consome aquela fruta deliciosa que é a tangerina. Vai lá para o Sudeste. No Sudeste é mexerica. Vai lá para o Sul, é a bergamota. No Sul é bergamota, é sim. Oura. Uma coisa curiosa, eu tenho muitos alunos, eu trabalho com turmas preparatórias para o vestibular do ITA, né? E eu tenho alunos do Brasil inteiro. E o pessoal que é de fora, a gente nota sotaque em quem é de fora. A gente nota sotaque no pessoal de São Paulo, do Rio, pessoal do Norte, né? Manaus. Eu tenho um amigo que o nome dele, ele é belenense, o nome dele é Lucas. Mas a gente não nota o nosso sotaque. Mas você sabia que nós cearenses temos sotaque, sim. E eu não estou falando da galera do Cariri que fala de, ti. Não, eu estou falando do cearense de maneira geral. O cearense, ele fala cantando. A gente não percebe. Mas um cearense, ele não atende uma ligação dizendo, alô? Oi? Pois não. Ah, sua mãe está bem? Vou chamar aqui. Tá, um momento. O cearense, ele atende, alô? Oi? Não, tá. E sua mãe? Tá bem. A nossa fala, ela é melodiosa. Isso é coisa de cearense. Baiano também tem isso. Baiano também tem uma fala bem melosa, bem cantada. Isso é só para mostrar um dos poucos exemplos de variação que a linguagem sofre, meu povo. Quais são os principais tipos de variação que uma linguagem pode sofrer? Bora ver? Primeiro tipo, variação geográfica, foi essa que eu citei, que é a variação regional, certo? Geográfica ou regional, que é quando a língua varia de uma região para outra. Segunda variação, temporal ou diacrônica, pode ser também, quando a expressão ela varia de uma época para outra. Por exemplo, se eu tivesse agora aqui com muita enxaqueca, meu Deus, eu preciso comprar um remédio. Que tipo de estabelecimento eu deveria procurar quando eu saísse daqui para comprar? Uma farmácia. Antigamente, farmácia era chamada de botica e o farmacêutico era chamado de boticário. Boticário é quem fabrica fórmula, remédio, cosmético. Isso que farmácia também, quando era escrito farmácia, era com PH. Eu tenho outro tipo de variação, que é a variação sociocultural, também chamada de diastrática. Ela envolve nível de classe social, uma pessoa que teve acesso à escolaridade versus uma que não teve acesso.
envolve grupos culturais, tipo a linguagem da galera do rap, a galera da linguagem do forró, do funk. Os jargões profissionais. O que é um jargão? É a gíria de uma determinada profissão. A turma que é da polícia tem gírias específicas deles. O pessoal do direito, o pessoal da medicina, cada um tem suas expressões típicas. São jargões, é a gíria profissional. E eu tenho, gente, uma variação chamada de variação diafásica, que é a variação situacional. Presta atenção nisso aqui. A melhor forma de entender a variação diafásica é teoria do guarda-roupa linguístico. Como é isso, Bruno? É você entender que a língua é como uma roupa que eu visto. Se eu for sair agora para ir para um casamento chiquérrimo, essa roupa aqui não está adequada, não. Eu tenho que ir em casa, botar um terno, uma gravata, me arrumar todinho, porque o evento pede. Mas se eu for sair daqui para ir para um boteco, comer um espetinho com meus amigos, eu acho que nem essa roupa aqui está valendo. Eu vou em casa botar uma bermuda, uma sandália havaiana, uma camiseta e vou. Porque é uma coisa super informal. A língua é do mesmo jeito. Eu estou dando essa aula aqui para vocês. Pessoas jovens que vão fazer o vestibular, pessoas que querem, né, fazer o Enem. Então eu posso usar uma linguagem mais despojada. Eu posso usar gíria, eu posso brincar. Se eu for dessa mesma aula aqui, lá para o pessoal do doutorado da Universidade Federal do Ceará, eu tenho que usar uma linguagem bem mais comportada e formal. Por quê? Porque o evento vai pedir que assim seja. Então a variação situacional, ela envolve eu saber o momento de usar uma língua mais formal e saber usar o coloquialismo. Tranquilo? Galera, como eu havia prometido, eu vou postar no Instagram daqui a pouco, assim que eu chegar em casa, o slide todinho para vocês. Foi um grande prazer, a gente vai se reencontrar ainda, não se preocupem. Agradeço de coração o carinho de todos vocês, a receptividade. Fiquem com Deus, né? E só para reforçar aqui, qualquer coisa, se quiser seguir lá, ó, deixa eu botar aqui na primeira tela. Só bem, queria que vocês anotassem. Queria novamente uma salva de palmas para o Bruno Maia. Cadê? E eu já tô pegando na palavra. Ele disse: a gente ainda vai se encontrar, pode organizar outro dia. Nem aqui se pro preocupe. pessoal. Volta ou não volta? Cadê? Volta. Anota o arroba dele, pessoal, que ele prometeu aí os slides para vocês. Posto uma já. maneira de a gente interagir, tá certo? Bruno Maia 87. Isso. Tá certo? Todo mundo aí anota. Bruno Maia 87. Tá Show. certo? Ele vai colocar lá. Brunão, cara, Chegão, muito obrigado. te agradeço Foi pelo ótimo. carinho, meu irmão. Tá, Obrigado, show, viu? show. Papa de linguagens aí. Obrigado. Bom demais.